usando essa técnica, os teus morangos já não terão como tocar a areia ou o solo, então eles já não vão mais apodrecer. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é José e para quem não for inscrito, peço desde já que se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder as novidades do canal. Finalmente estamos no início do mês de julho, que é o mês em que geralmente os morangueiros aqui da minha região começam a produzir, né? Então já estamos no dia 30 de junho e os morangos já começaram a colocar algumas flores, então isso já é um bom começo para o verão, né? Apesar de que ainda estamos a 1 ou 2 meses para o início do verão concretamente, mas já é um bom início, já é um indício de que o verão está às portas. Se forem ver, aqui os morangos estão plantados de forma organizada, bem espaçados um do outro, só que o problema é que os morangueiros só foram plantados e não se fez mais nada para proteger o contato entre os morangos e a terra. Se alguns de vocês já começaram a produzir morangos, já devem saber que os morangos quando tocam no solo começam a apodrecer. Quem costuma plantar em vaso até pode não ter muito problema com isso, porque os morangos sempre ficam na parte de fora do vaso a balançar. Mas para quem planta no solo diretamente, deve saber que os morangos não gostam de ficar em contato com a terra ou de ficar em contato com o solo. Porque sempre que isso acontece, quando os morangos começam a tocar na areia, né, no solo que é onde terás plantado a tua muda de morango, eles tendem a apodrecer, porque eles não gostam de ficar em contato com a areia e nem com a umidade, então eles sempre ficam a apodrecer. Então o que nós iremos fazer aqui é procurar forar o chão, né? Colocar quantidade de folhas aqui ao redor dos morangos, que é para evitar com que eles sempre fiquem em contato com o solo. Então isso deve resolver o problema do apodrecimento entre os morangos. Se forem a ver, este morango já está todo cheio de areia, só pelo fato de ter se feito a rega aqui. Então, se ele já estivesse grande e quase a amadurecer, estaria a apodrecer, porque ele não gosta desse contato com a areia. Então, nós simplesmente vamos pegar um conjunto de folhas secas. Atenção, tem que ser folhas secas, porque se forem folhas úmidas ainda, é capaz delas começarem a deteriorar-se e ficar a parecer que está a fazer como é que se diz, uma compostagem. Isso pode acabar queimando os nossos morangueiros. Então devem ser mesmo folhas secas e evitar com que elas acumulem muita umidade entre elas. Notem que assim que o solo não tem nenhuma proteção, ele tem a parte superficial dele sempre mais seca. Ou seja, é a parte que seca primeiro quando o sol começa a aquecer. Então isso pode prejudicar, uma vez que até as raízes do morangueiro não são tão profundas. Então ter um solo que seca rápido pode acabar prejudicando a sua planta. Então é importante colocar aquela foragem, porque para além de proteger os morangos para eles não apodrecerem como nós queremos, também acabaremos protegendo o solo, porque quando o sol bate diretamente na superfície do solo, ele acaba matando primeiro os micro-organismos que vivem ali no solo, então fica um solo pobre em micro-organismos e acaba prejudicando as raízes das nossas plantas. Então aqui eu tenho um conjunto de folhas que sempre ficam amontoadas nessa região da casa. Então são essas folhas secas que nós precisamos para evitar que os morangos toquem na parte do solo e acabem apodrecendo. Então são essas folhas que nós temos de levar e colocar à volta de toda a planta de morango que tivermos. Se tiver morangos em vaso e os teus morangos nunca tocam na parte do solo, então não precisa se preocupar com isso. Mas se tiveres um vaso grande em que os morangos também ficam a tocar na parte do solo, na parte de dentro do vaso, é importante também colocar alguma coisa que evite que os morangos toquem. É um processo muito simples, apenas é colocar folhas ao redor da planta e os morangos já não vão tocar no solo, que é na terra, né? Então já não vão mais tocar, eles ficam protegidos assim dessa forma. E o sol consegue ainda assim alcançar os morangos e eles vão ter um amadurecimento muito bom. E como tem folhas na parte de baixo do morango também, o sol também vai se refletir pela parte de baixo, então o morango terá um amadurecimento mais uniforme, ou seja, vai evitar com que um lado esteja mais vermelho do que o outro. Então o que nós temos que fazer é colocar folhas nesta região toda aqui, preencher só com folhas secas. Bem, eu já dei uma pequena adiantada aqui, que é só para poder verem o aspecto de como é que tudo deve ficar.
Então, começar a aplicar aqui ao redor dessa planta e vejam que é um processo muito simples, apenas pegar folhas completamente secas e ir empilhando ao redor da planta. Não fazer montanhas, né? Essa montanha eu só coloquei aqui, mas tem que espalhar as folhas ainda. Então, coloca as folhas que estejam ligeiramente abaixo das folhas do morangueiro, levantando as folhas do morangueiro para que as folhas secas sempre fiquem na parte de baixo das suas folhas. E, consequentemente, os frutos também, quando forem a aparecer, vão ficar sempre na parte de cima dessas folhas secas. Tem que ser bastante gentil na hora de levantar as folhas do morangueiro, porque se for a levantar demais de forma brusca, é capaz de começarem a quebrar as folhas, aquelas não são tão resistentes assim. Então pode acabar sendo um problema, quebrar várias folhas do morangueiro, justamente nessa época de produção. Então tenha muito cuidado quando for levantar essas folhas. Outro fato é que quando for a colocar essas folhas, tenham cuidado de retirar lixo, né? Lixo, digamos, além dessas folhas, que é pedaços de plástico, pedaços de madeira que não sejam úteis, todas essas coisas devem sair. Então, pessoal, este é o aspecto que vocês devem procurar quando forem a colocar as folhas no seu canteiro de morangos e proteger eles, né? Vejam que ficou muito bonito, um castanho todo com um contraste de verde, dá para ver muito bem quais são as plantas e aqui já não terei problemas de ervas daninhas, porque as folhas não vão deixar com que ervas que acabam roubando a nutrição cresçam entre os morangueiros. Então, em resumo, essas folhas vão impedir que o teu morango apodreça, vão impedir que o solo seque rápido e vão impedir que ervas daninhas cresçam entre os seus morangos, né? Então, isso foi tudo por hoje. Peço que se inscrevam no canal e aguardem o próximo vídeo.